Para você que clama, este é o Palavra da Fonte. Quero compartilhar com você o que está escrito em 1 Crônicas, capítulo 4, do versículo 9 ao versículo 10. Aqui está a oração de um homem chamado Jabes. Quando olhamos o livro de 1 Crônicas, os seus primeiros capítulos, parece mais uma lista telefônica. São mais de 600 nomes, porém somente o nome de Jabes é destacado. Versículo 9 e versículo 10 recebe um destaque especial. Nós encontramos aqui, queridos, nestes versículos, pelo menos 3 segredos na vida de Jabes. Qual era o segredo? Jabes tinha um grande sonho, um grande sonho. Qual era o grande sonho dele? Era ter a bênção de Deus, ele queria o melhor, ele queria progredir, chegar a um outro lugar, a um outro patamar. Quando você começa a sonhar com as coisas que Deus aprova, com aquilo que está alinhado com a vontade de Deus, sabe? Você sai, querido, do natural para o sobrenatural. Sabe, isso acontece com aquele que crê, com aquele que ousa, com aquele que acredita na palavra do Senhor. A palavra de Deus nos mostra, Isaías capítulo 54, verso 2, a palavra de Deus diz: amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam, não a impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. O sonho de Jabes era exatamente isso, ser abençoado, era ter alargado as suas fronteiras. Ele tinha um sonho e Deus lhe concedeu o que tinha pedido, o que ele pediu aqui. Queridos, Abraão também tinha um sonho. Qual era o sonho de Abraão? Ter um filho. Sabe, e Abraão pede esse filho a Deus, ele ora por um filho. Um dia ele está dentro da sua tenda e Deus diz para ele: Abraão, saia da tenda, olhe para o céu, olhe para as estrelas, comece a contar as estrelas, se é que você pode contar. Queridos, o Senhor, ele desafia Abraão a contar as estrelas. E olha o que o Senhor diz para ele: assim serão numerosos teus filhos. Sabe, os teus filhos serão tão numerosos como as estrelas dos céus. O plano de Deus, Abraão seria pai de muitas nações. Sabe, queridos, quando ele olha para o céu, ele consegue vislumbrar, ele consegue ver o rosto dos seus filhos. Em segundo lugar, queridos, Jabes, ele acreditou no que Deus podia fazer. Quando ele ora, ele acredita naquilo que Deus pode fazer. Se você observar, não existe aqui nenhuma menção especial de um talento, de uma habilidade na vida de Jabes, muito pelo contrário. Ele era uma pessoa comum, apenas usou a sua fé. Queridos, quando você tem fé, não se preocupe com aquilo que você não tem. Não se preocupe com isso. A fé de Jabes o levou a alcançar o seu sonho. A fé deste homem. Se você não sabia, Jabes significa doloroso. Sabe, ele causou tantas dores à sua mãe, que quando ele nasceu, ele recebe este nome, doloroso. Quem sabe ele tenha sido até rejeitado, ou talvez não muito amado, não muito querido, mas isso não foi um obstáculo para ele. Sabe, este homem começou a crer em coisas grandes para o futuro. Queridos, nós somos todos os dias confrontados pela palavra de Deus, desafiado. Este era o segundo segredo na vida de Jabes. Sabe, ele usou a fé. Sabe, ele acreditou que ele não seria um estorvo na vida das pessoas, mas um homem de Deus, capaz de avançar, capaz de desfrutar. Em terceiro lugar, queridos, Jabes acreditava no poder da oração. Jabes, em sua oração, ele pede a Deus que Deus fosse com ele, fosse a mão de Deus estivesse sobre a sua vida. Ele queria a presença de Deus com ele.
Aí está, querido, uma oração que Deus gosta de responder. Uma oração que Deus tem prazer em responder quando você pede pela presença de Deus. Deus ouve as orações de cada um de nós, queridos, como se fôssemos uma única pessoa em todo o universo. Porque Deus é onisciente, Deus é onipotente. Ele conhece, Ele consegue ouvir a sua oração no meio de milhões de pessoas. Jabes ainda orava dizendo: me preserve do mal, de modo que eu seja livre da aflição. Jabes, ele não sabia, mas fez exatamente o que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Sabe, queridos, a tentação vem sobre pessoas que estão fazendo aquilo que é significante. Quanto maiores coisas você fizer para Deus, mais você vai ser atacado. Mas Deus quer livrar você. Deus pode livrar você de tudo isso. Dependa dele, que ele vai te livrar do maligno. Sabe, a especialidade de Deus é livrar, é salvar, é proteger o seu povo. Foi a oração simples deste homem, queridos, que o levou a ser um homem ilustre, sabe, a ter o seu exemplo registrado na Bíblia, a ser destacado no meio de 600 nomes. Ele é destacado. Aproximadamente 3.000 anos já tenha se passado e o seu nome continua vivo na história. Estou eu aqui falando dele. Estamos aqui falando deste homem. Talvez você tenha receio de pedir alguma coisa em oração, mas o que deseja, se o que você deseja agrada a Deus, está alinhado com a vontade de Deus, você pode pedir. É o que a palavra de Deus nos diz no Salmo 37:4. Agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Sabe, assim, queridos, a oração é o meio de você sair do natural para o sobrenatural. Esses dias estamos falando muito sobre oração, porque a oração, queridos, ela está ao alcance de todas as pessoas. Ela está ao meu alcance, está ao seu alcance. Vamos usar, comece a orar ainda hoje. Saia do natural, saia da onde você está. Experimente o sobrenatural de Deus. Deus te abençoe e até o nosso próximo Palavra da Fonte.